Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Lucas, eu sou analista de planejamento e desenvolvimento organizacional da Prefeitura de São Paulo. E hoje eu estou aqui com meus colegas, o Gustavo e a Thaís, e nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito da mudança de mindset na Prefeitura de São Paulo, a cultura Data Drive para a tomada de decisões da alta gestão à luz da digitalização de serviços públicos, tá? A gente pretende passar um pouquinho para vocês sobre o que é a Prefeitura Municipal de São Paulo em números e também o que é a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Vamos falar também um pouquinho da importância e o valor da cultura orientada a dados, as ações para promover uma cultura orientada a dados, né? Aqui na Prefeitura nós somos mais de 115 mil funcionários ativos, sem contar as empresas, autarquias e outros órgãos. Somos mais de 27 secretarias e 32 subprefeituras. São mais de 600 sistemas catalogados e ainda estamos contando esse número. São 40 a plataforma. E o sistema mais antigo que nós temos aqui na prefeitura, ele está datado de 1976, que é um sistema que cuida do IPTU da cidade, né? E o nosso grande Big Data são mais de 936 bases de dados catalogadas e ainda estamos contando esse número, tá? A Smith, ela foi criada no ano de 2018, né? E ela tem como as principais ações da Smith são na promoção da melhoria e inovação da tecnologia dentro da prefeitura. Ela também promove a inclusão digital, dissemina o uso de novas tecnologias e também fomenta o aumento da maturidade em gestão tecnológica da Prefeitura Municipal de São Paulo. E qual a importância, né, e o valor da cultura orientada a dados, né? Conforme uma pesquisa realizada pela Google, 90% dos dados coletados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. É o momento que nós temos para mudar a forma de tomar as decisões, com menos intuições e mais análise de dados. É importante trabalhar os dados brutos, refinando com os cruzamentos de outras fontes para agregar valor. Também a oportunidade que nós temos de formar ideias melhores através de perspectivas distintas, além também de incrementar as defesas que nós temos nas tomadas de decisões. Algumas ações para a gente promover a cultura orientada a dados. Bom, o conceito de cultura é como fazer umas coisas por aqui. No entanto, nesse momento de ruptura, né, a gente reescreve o conceito incluindo data-driven, e nós temos que a cultura é como fazemos aqui com o uso de dados, né? No entanto, essa mudança enfrentará alguns bloqueios. E de acordo com uma pesquisa Gartner, né, esses bloqueios foram os três principais, esses bloqueios foram identificados através de 3 principais perguntas que foram feitas aos escritórios de dados, né? E aí, o topo foi que o desafio culturais para aceitar as mudanças, a baixa alfabetização dos dados e a falta de habilidade ou funcionários, né? Isso tudo a gente pode resumir também na questão da maturidade da organização, no medo do desconhecido e também por não saber por onde começar para começar a fazer essa mudança cultural. Cabe bastante ao líder, né, das equipes provocarem a reflexão de toda a equipe na busca das respostas por essas 3 principais perguntas, né? O que fazemos aqui, ou seja, qual é o nosso comportamento do negócio, com o que fazemos, ou seja, dar valor para a importância das informações que nós temos como ativo, e como fazemos aqui, ou seja, a nossa abordagem ela precisa ser ética, a gente não pode também abusar com o uso de dados pessoais. Existem alguns pilares que eles devem estar alinhados para se evitar um caos generalizado nessas mudanças culturais, tá? Esses pilares são pessoas, processos, dados, ativos e tecnologias. As pessoas, né, que logo vem de cara, fala assim, é o CTO, é o cientista de dados, é o analista de negócios, mas não, são todos os usuários engajados.
eles precisam saber o que fazem, eles precisam de capacitação, eles devem ser responsáveis por escalar essa cultura, e o CTO e todos os outros C-Levels, eles precisam apoiar e patrocinar o Data Driven. Os processos, quando organizados em sinergias, eles evitam os silos. Quando integrados, eles agregam os valores. Nós vamos falar mais adiante sobre os processos. Quanto aos dados, eles devem ser identificados, catalogados e compartilhados, mantendo o controle de seus proprietários, transparências das finalidades, o anonimato das origens e a segurança na garantia e integridade. É necessário também cuidar dos ativos digitais, né? São os sistemas, por exemplo. Deve-se aproveitar qualquer nova oportunidade viável de inovação para incrementar a nova cultura de sistemas, portais e estrutura da companhia. E a tecnologia sozinha e desacompanhada desses outros 4 pilares, eles não vão resolver os problemas dos negócios. Falando um pouquinho mais sobre os processos, né, o pilar dos processos, eles devem ser analiticamente tratados nesses 4 principais tópicos. O que antes eram tratados em dados em silos, agora eles precisam ser tratados em dados integrados. A produtividade individual de um processo, ele precisa incrementar a inteligência coletiva. As filas de processo, elas precisam ser mais automáticas e ágeis. E a dependência da área de TI e BI, ela precisa ter uma independência para dashboards acessíveis. Bom, eu vou passar um pouquinho agora para a Thaís, para ela falar um pouquinho sobre os benefícios da digitalização de serviços que nós fazemos aqui na Prefeitura de São Paulo. Obrigada, Lucas. Boa tarde, pessoal. Acho que antes de falar dos benefícios, né, eu preciso explicar um pouquinho o que é a digitalização de serviços públicos. A digitalização ela é a transformação dos processos relacionados ao serviço público, possibilitando a disponibilização desses serviços em canais digitais, como portais webs, aplicativos mobiles. Durante todo esse processo de digitalização, a gente faz um mapeamento de ponta a ponta do serviço, então a gente entende cada etapa do serviço público e a gente redesenha esse serviço pensando na sua simplificação também. Então, durante todo esse mapeamento e redesenho do processo, a gente consegue fazer uma maior precisão nas medições desses processos, e isso reflete, né, na melhoria da qualidade do serviço e na transparência das informações também. Além disso, a gente consegue trazer dados mais precisos advindos desse processo, ou seja, a automação dos processos, ele ajuda no desempenho da operação, né, do dia a dia, e isso traz uma maior eficiência, né, resultando em dados mais acurados. E aí, com dados mais acurados e com uma precisão maior nessas medições dos processos, a gente consegue construir métricas e indicadores mais assertivos. E essas métricas e indicadores, eles possibilitam criar informações que refletem a real efetividade desses serviços e desses processos, né? E aí, com indicadores e métricas assertivos, a gente também consegue ter aí uma tomada de decisão mais apurada, e essa tomada de decisão mais apurada, ela transfere para a gente a maior necessidade. Aí a gente trouxe para vocês hoje, né, a digitalização dos nossos serviços hoje, a gente consegue trazer os serviços públicos para dentro dos canais SP156, então a gente tem o portal SP156 e o aplicativo mobile SP156. Hoje nós já digitalizamos mais de 500 serviços públicos da cidade de São Paulo, desde 2019, e a gente impacta mais de 250 mil pessoas por mês, em média, na cidade de São Paulo. Pode passar, por favor, o slide. Nós trouxemos para vocês hoje um case do serviço de castração de cães e gatos na cidade de São Paulo. A ideia desse case é mostrar como a digitalização de serviços públicos, ela também dissemina a cultura data-driven. Então, dentro desse projeto de digitalização, nós tivemos uma primeira etapa, onde nós fizemos a transformação ágil desse serviço. Então, essa transformação ágil, ela já permite trazer o serviço para dentro dos canais digitais, e dentro desses canais digitais a gente tem um sistema por trás que apoia todo esse serviço público. Então, a gente consegue, inclusive, trazer informações para dentro de uma base de dados. Então, essa primeira ação de digitalizar o serviço, ele já traz para a gente dados e informações sobre os serviços que não existiam anteriormente
a digitalização do serviço. Então, aqui eu trouxe como exemplo, a gente, dentro do serviço de castração, a gente conseguiu trazer alguns dados do número de solicitações mensais na cidade, do tempo médio de atendimento desse serviço, a gente conseguiu medir o estoque desse serviço, a gente conseguiu começar a medir o nível de satisfação do cidadão em relação a esse serviço. Então, uma vez que a gente subiu o serviço no portal SP156, depois de alguns meses, a gente conseguiu trazer esses dados e começar a olhar para esses dados e tomar uma decisão mais assertiva para pensar nas melhorias desse serviço público, né? Então, aqui, eu acho que foi uma grande surpresa para todo mundo, porque esse serviço ficou entre os 10 mais solicitados do portal SP156. Então, trouxe aí o impacto que esse serviço tem na cidade, né? O quanto a gente impacta as pessoas na cidade e o quanto era preciso a gente construir aí um ciclo de melhoria para esse serviço. Então, olhando para esses dados, junto com a Secretaria de Saúde, nós tomamos algumas decisões em quais ações a gente trabalharia, né, para melhorar esse serviço. E nós tivemos alguns resultados aqui, que foi a redução do tempo médio de atendimento em 72%, tivemos aí 50 mil cidadãos impactados e um aumento em 47% da satisfação dos cidadãos. Hoje a gente faz ainda um monitoramento e controle, né, desse serviço, baseado em dados, e a ideia desses dados é pensar em novas políticas públicas e em novas melhorias para aumentar a qualidade desse serviço. E aí eu acho que só para finalizar esse case, esse projeto ele é um grande exemplo, né, de como essa cultura data-driven está muito relacionada à inovação e o quanto ela impacta e melhora a qualidade do serviço público na cidade. No ano passado, a cidade de São Paulo, com esse case, ganhou o prêmio de Cidade Amiga dos Animais pelo World Animal Protection na categoria de inovação. E agora eu vou passar para o Lucas, que ele vai continuar a explicar como a gente tem disseminado o Data Driven na Prefeitura de São Paulo. Isso. Bom, o que acontece, né, gente? É necessário ter um plano de alfabetização de dados para esse programa de mudança, tá? As modificações desses pilares, elas necessitam ir com ações rápidas. Um primeiro passo precisa ser dado e vamos fazer uma analogia com como foi proposta aqui pela Gartner, né? Então, dentro desse gráfico aqui de capacidade de alterar versus prontidão de mudanças, né? Ali na posição 0, onde nós todos estamos, né? No sentido assim, ninguém levanta da cadeira e sai correndo, né? Então, o primeiro passo que precisa ser dado é a questão da consciência, né? Então, assim, eu preciso começar a fazer algo para sair e começo a fazer algumas caminhadas, né? Através da educação, né? A gente passa dessas caminhadas para se tornar alguns corredores, né? E aí sim, através desses corredores, conforme a medida das prontidões das mudanças vão aumentando e a capacidade de alterar também, através de muito treinamento, a gente chega até se tornar, quem sabe, um corredor profissional, né? E a ideia também é a gente não gastar muito tempo nessas etapas iniciais, onde está ali não correr, encaminhantes. O interessante é a gente gastar mais tempo lá na frente, quando a gente estiver já mais maduro. E sem falar também que, à medida que a maturidade é alcançada, né, a capacidade analítica também é modificada. Então, a princípio, nós estamos, todos nós começamos... Opa, peraí. Bom, e aí nós vamos mudando, né, conforme lidamos com os dados. Partimos todos do comportamento de monitoramento, onde nós temos ali os relatórios, os indicadores de BI, uma tecnologia, o LAP, para explorar os dados, e com incrementos e técnicas mais analíticas. Daí vem um comportamento mais investigativo, né, o qual envolve a ciência de dados e o aprendizado de máquinas. Aqui é onde nós queremos chegar com os serviços públicos digitais por enquanto, tá? E, por fim, contar com a inteligência artificial para agilizar e melhorar os serviços públicos. Os primeiros passos foram dados na Prefeitura de São Paulo e temos uma ferramenta de melhoria contínua apoiada nesses pilares, que é o SP360. Eu vou colocar um vídeo aqui que fala um pouquinho mais sobre essa ferramenta, e aí o Gustavo ele vai falar um pouquinho mais sobre a tecnologia empregada.
Agora é possível fazer uso integrado e inteligente do enorme volume de dados gerados na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo possui uma grande quantidade de informações que são geradas por sistemas, programas, equipamentos públicos, processos de atendimento ao cidadão e muitas outras fontes. Essa quantidade aumenta constantemente devido à intensificação do uso de tecnologias na gestão pública. Por isso, sua padronização, integração, visualização e a criação de instrumentos de gestão se tornam essenciais. O acesso a esses dados processados ajuda na tomada de decisão dos gestores e da alta burocracia, trazendo agilidade e efetividade, sendo base para a geração de valor público para a cidade. A plataforma SP360 organiza, interpreta, prioriza e exibe os dados relevantes para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas baseadas em evidências, transformando o planejamento e a gestão de centenas de variáveis em uma forma mais digital e inteligente. Em formato de dashboard, a plataforma apresenta painéis e relatórios com gráficos, filtros customizados e indicadores relevantes sobre a cidade de São Paulo. A ferramenta trabalha os dados e conta com indicadores de saúde, educação, atendimento ao cidadão, mobilidade, demografia e também um monitor de crise, que ajuda no enfrentamento da pandemia, mostrando a taxa de infecção no território, de compras relacionadas, doações, entre outros dados. Dessa forma, é possível verificar incidentes, analisar impactos, compreender tendências e traçar estratégias para melhorar a vida na capital paulistana. As cidades do mundo todo estão cada vez mais conectadas, dentro de sua infraestrutura interna, com seus territórios e, sobretudo, com seus cidadãos. A análise de dados dá a possibilidade de governantes e gestores públicos responderem rapidamente a problemas da cidade. É importante que se tenha um governo cada vez mais responsivo às demandas de São Paulo, e por isso, mudanças culturais são necessárias, principalmente dentro da organização. Assim, evolui-se para um governo cada vez mais digital. Esse processo de mudança pode ser entendido como uma transformação, a transformação digital de São Paulo. O SP360 vem para dar celeridade a esse processo. Use dados de forma inteligente. Acompanhe ações estratégicas para a gestão de políticas públicas baseadas em evidências. Use SP360. Temos que voltar para a apresentação. Boa. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Gustavo, analista de dados aqui na Prefeitura. E eu vou apresentar um pouquinho da tecnologia do SP360, como que ele funciona. Pode passar para o próximo slide, por favor? É você que está passando, Lucas? Sim, sou eu. Pode beleza. Ok. Então, aqui é o nosso formato do dashboard. É uma plataforma que tem como objetivo apresentar os dados otimizados para o prefeito, para a gestão de alta gestão da prefeitura. E essa plataforma ela é interativa, ela pode fazer pequenos filtros no próprio dashboard, como selecionar bairros, selecionar regiões, e ela é dividida em muitos gêneros, e o objetivo dela é viabilizar a gestão por evidências. Perfeito. A sua tecnologia de dashboard ela foi criada utilizando JavaScript. Alguma dessas bibliotecas, como V3, ChartJS, as principais bibliotecas do JavaScript para montar esse layout interativo, né? Essa parte em si, a parte que eu menos tenho conhecimento, eu já vou falar para vocês, porque quando eu cheguei na equipe já estava desenvolvido, eu achei assim incrível, e a gente está trabalhando agora para cada vez mais alimentá-la. Então eu vou falar dos dados que a gente recebe. Pode passar, Lucas? Os dados, eles vêm de diversas formas para diversas secretarias. Então, a gente tem que trabalhar com os domínios dos dados da prefeitura, sabendo eles, tentando interpretá-los e, de certa forma, encontrando um objetivo para cada um. Então, por exemplo, o SP-Trans é uma das ferramentas que eu busquei de encontrar os passageiros
o total de passageiros transportados. Então, ali o nosso objetivo era funilar aquilo, fazer o filtro para fazer uma engenharia de recursos, que a gente chama. A gente pode passar para o próximo. Disponibilidade. Isso. Legal. Então, de todas as áreas da prefeitura, os projetos, desenvolver várias análises em si, demonstrando nesse dashboard o tamanho das filas do SUS, por exemplo, quais são as áreas que existem mais demanda de investimento no SUS, um raio-x mesmo da saúde, tanto especificando detalhadamente, quanto um raio genérico, assim, mostrando os principais pontos. Nisso, a gente busca essas ferramentas fazendo web scraping, por exemplo, ou trabalhando com Beautiful Soup, que são plataformas, bibliotecas do Python, e analisando isso conforme a demanda. Uma curiosidade sobre esses dados Peraí, acho que voltou. Uma curiosidade sobre os dados é a volumetria dele. Tem algumas dezenas de gigas, alguns arquivos, assim, XLS, por exemplo, CSV, que são os arquivos que são fornecidos. Então, por exemplo, continuando no SP Trans, eles divulgam diariamente a quantidade de passageiros transportados no site da SP Trans, claramente. E com isso, nós temos que fazer um web scraping, por exemplo, para conseguir alimentar o nosso API. E por que a gente colocou esse API? Porque a gente também busca dados do nosso banco de dados, por exemplo, para ver a nossa última data salva. E aí a gente monta uma DAG, uma automatização de processos, que é o que eu vou falar no próximo slide. Uns 2 minutos, eu vou tentar correr. Então, esse é o nosso objetivo principal. Assim que a gente fez aquela análise retroativa dos dados, nós criamos uma DAG, um processo de workflow, que faz esse fluxo de trabalho automático. E ele busca fazer essa análise e alimentar aquele banco de dados que nós estamos gerando para apresentar no dashboard no final. Então, essas DAGs, elas vão mostrando os pontos que estão dando certo, que estão dando errado. Tem um debugador aqui, como vocês podem ver. A gente pode estar olhando o código em si. Pode passar para o próximo. E aí, alimentar o nosso banco de dados, que no caso está no MariaDB. A gente gerencia esse banco de dados pelo Debeaver. E nisso a gente vai construindo toda essa interface do SP360, viabilizando a cultura data-driven para alta gestão. Beleza, Lucas? Legal, pessoal. E como que a Smith vem desenvolvendo a cultura orientada a dados, tá? Então, lembrando aquela analogia com as caminhadas e com as corridas, né? Então, nós já estamos nesse momento de conscientização e educação, e aí a jornada que nós realizamos na Smith foram através de uma capacitação de servidores, tá? Nós capacitamos 42 órgãos em 3 cursos, que é o Dados SP360, o fluxo de trabalho com os dados e os publicadores de dados. E para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas orientações para vocês que estejam interessados em começar a estudar ou implantar um pouquinho essa questão da cultura orientada a dados, tá? Comece o quanto antes com o que estiver ao seu alcance e couber na sua realidade. Não tente controlar todas as coisas. Não fique querendo catalogar todos os dados. Vai e catalogue somente os dados que te entregam mais valor, tá ok? Consuma os dados ao invés de consultar e utilize aquela experiência para formular perguntas e buscar as respostas nos dados. E não espere que apenas a tecnologia resolva os problemas de negócio. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade que nós tivemos de falar bem rapidamente para vocês sobre os nossos trabalhos e a cultura orientada a dados, e gostaria também de agradecer o Gustavo e a Thaís pela participação aqui comigo. Valeu, viu, pessoal? Obrigada, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Até mais.